Vamos então para o nosso segundo estudo ali. Convicções do líder cristão. Segunda parte. Vamos ler o versículo juntos em voz alta? O que diz? Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Ao ler a fala de Pedro no texto acima, em quais palavras é possível enxergar uma expressão de convicção? Leia ali, em quais palavras você enxerga uma expressão de convicção? Você vai escrever ali, onde você vê uma expressão de convicção. Escreve ali. Está aqui o Pedro com uma expressão convicta. Portanto, todo Israel fique certo disso. Ele tinha convicção firme do que estava falando. A gente já viu isso um pouquinho na semana passada, mas vamos reforçar. Só um líder cristão convicto poderá convencer outros a respeito das verdades eternas. Convicções. Agora, convicções nós precisamos adquiri-las. Nós vimos semana passada que elas vêm a partir de conhecimento, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nossas convicções precisam ser, então, adquiridas e vivenciadas, mantidas, estudadas e aprofundadas. Nós falamos aqui hoje sobre justificação, sermos declarados justos. O que nos justifica? Gente, isso tem que ser convicção forte, forte. E são convicções que adquirimos, precisamos vivê-las, mantê-las, estudá-las, precisamos nos aprofundar nelas. Quando uma pessoa assume uma verdade, mas não a alimenta, ela poderá o quê? Esquecê-la e até perdê-la. Pois tudo que não é alimentado, morre. Nossas convicções estão na Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia. Então, as convicções que adquirimos, sabe, elas precisam ser mantidas, estudadas, aprofundadas e tudo mais. Quando a gente lê esse discurso de Pedro, esse discurso convicto de Pedro, em todo o discurso dele, nós vemos a centralidade de Cristo. O líder cristão, o cristão, precisa ter a convicção de que Cristo é o centro. É o centro. No versículo 21, nos é dito, ele falando, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não era o nome dos apóstolos ou de algum dos familiares de Jesus, mas era o nome do próprio Jesus. Gente, é Jesus. Nós temos que ter a convicção de que o centro é Jesus, que é no nome dele que há poder, que é no nome dele que é a salvação. Daí, os homens no decorrer da história colocaram outros nomes, estabeleceram outros intermediários entre nós e Deus, colocando uma justificativa emocional, mas sem base nas Escrituras. Concílios se reuniram e estabeleceram essas coisas. E então há outros mediadores, outros nomes
que se ora, que se busca, que se reza. É Jesus. É Jesus. Outra coisa que o Pedro, no seu discurso, falou. Ele falou sobre o pecado. Nosso discurso tem que ter convicções para que outros se convençam e venham a Cristo e sejam salvos. E nesse processo, o pecado precisa ser mencionado. O Pedro não amoleceu na denúncia do pecado. Ele foi enfático ao afirmar no versículo 23, na parte B. Ele disse: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Pedro estava denunciando o pecado. Não existe salvação sem consciência de pecado e arrependimento de pecado. E pecado é pecado. A gente tem que chamar pecado de pecado e dar um nome ao pecado e falar dos pecados. Ele não escondeu a realidade do pecado, ele denunciou o pecado. O pecador só vai se arrepender se tiver consciência, se disser para ele que ele é pecador. Pedro denunciou o pecado. Nas nossas convicções, nós temos que ter essa convicção de que somos pecadores, como a gente falou já hoje, que somos injustos, e nós também temos que expor isso para as pessoas. Porque tem muita gente que se acha digno, bonzinho, que merece o céu. Não é assim. A gente é pecador. O Pedro denunciou o pecado. Vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas nós sabemos que Jesus foi à cruz por causa daqueles homens, mas também por nossa causa. Por causa dos pecadores. E hoje em dia, às vezes, existe muita gente que tem muito cristão que vem com discurso, que vem com uma roupagem bonita. Bonita. Com a política da boa vizinhança. Discursos floridos de tolerância, mas que não conduzem as pessoas à verdade que salva. Gente, a verdade é que só Cristo salva. Só Cristo salva. Ele foi o único que satisfez a justiça divina. Ele foi absoluto na sua afirmação quando Jesus disse, o que ele disse? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Todo líder cristão verdadeiro precisa ter a convicção de que Jesus é o único que salva. Único. Pois Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e intercede por nós. Gente, Jesus é o único. É o único. Ele é o único que salva. Não, tem uns discursinho mole por aí, porque todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus, todo caminho leva a Deus. O que importa é acreditar em uma coisa. Acreditou em uma coisa, tá bom. Cada um tem Deus do seu jeito, né? Se você tem uma fé, é o que basta. Coisa nenhuma, isso é mentira. Se as pessoas ficam dizendo isso,
E a gente diz, é verdade, né? Que bom, né? É verdade, toda religião é boa, todos os caminhos. Isso é discurso bonito, isso é discurso de boa vizinhança. Mas se essa pessoa continuar acreditando assim, ela vai para o inferno. E então, nós precisamos apresentar as nossas convicções, as que são bíblicas. Ei, por que que só Jesus salva? Por que que o outro lá também não pode salvar? Por que que da outra religião? Não é uma questão de religião. É uma questão de uma pessoa. Por que que é só Jesus e não outros? Quando teve gente boa que fez muita coisa boa por aí. Por que que é só Jesus? Porque Jesus foi o único que não pecou. Porque Deus é absolutamente santo e absolutamente justo. E o padrão de Deus é justiça absoluta. Absoluta. E o único que foi absolutamente justo e santo foi Jesus. Ele atingiu o padrão de Deus. Ninguém mais. A Maria, mãe de Jesus, não foi absolutamente santa. No cântico dela, ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Quem precisa de Salvador é pecador. E daí tem o discurso, todo bonito, construído em cima disso. Eu não estou dizendo que nós temos que atacar a religião de pessoas. Mas nós temos que expressar as nossas convicções. Você tem que dizer para essa pessoa que está enganada, que o único que foi absolutamente santo, que o único que nunca pecou, o único que teve sangue absolutamente incontaminado por pecado, foi Jesus e ninguém mais. Jesus é anunciado desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento era o inocente morrendo em lugar do culpado. Nos sacrifícios. Desde o Antigo Testamento estava a figura de Jesus, quando o cordeiro oferecido tinha que ser de 1 ano, sem mácula, sem mancha, sem doença, sem quebradura. Era um tipo de Cristo que viria, que seria esse homem sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem injustiça. E é só Jesus. E ninguém mais. E quando houver qualquer conversa desse tipo, com amor, com carinho, não atacando a pessoa, ou atacando a religião, mas fale a verdade, mostre a verdade em amor, diga que Jesus ama, que Jesus foi o único que morreu, diga que Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único. A gente tem que ter essa convicção e anunciar de maneira convicta essas verdades. Nós não podemos nos encolher, repito, não é atacar as pessoas. Mas você tem o direito, no mínimo você tem o direito de expressar aquilo que você acredita. Esse é o nosso direito. A gente tem essa liberdade nesse país. Tomara que continuemos tê-la. Mas é só Jesus. Ninguém mais foi santo como Ele, ninguém mais foi justo, ninguém mais, foi só Ele. Ah, mas o fulano fez isso, fez aquela coisa boa, não interessa. Jesus foi o único que satisfez a justiça divina. Eu estou falando aqui em treinamento para a liderança cristã. Eu estou falando aqui para gente que influencia, gente que é sal e luz e precisa ter essas convicções e expressá-las e entendê-las. Só essa convicção?
Essa é a convicção principal. Os que reconhecem, é a palavra, os que reconhecem a salvação pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que nós não nos gloriemos. Esses que reconhecem essa salvação devem revelar essa convicção, descendo as águas do batismo. Esse Pedro convicto, que falou verdades com convicção, ele lança o desafio, ele faz um apelo, e um desafio, e ele diz: arrependam-se, um chamado ao arrependimento, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Jesus havia dito a Pedro e aos outros discípulos, e o Pedro tinha ouvido, Mateus 28, 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Pedro disse, batizando-os em nome de Jesus? Ele está se reportando ao batismo de Jesus, o que Jesus ensinou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O líder cristão deve ser convicto da necessidade do batismo. Nós não somos, a gente não tem que forçar as pessoas a se batizar. Ei, mas batismo é importante. O Pedro pregou, desafiou, e sabe de uma coisa? Foram 3.000 que se converteram. Não ficou fazendo um curso de 2 anos para depois se batizar, não. Convicção, arrependimento, é pecador, Jesus é o caminho. Mês que vem nós vamos ter batismo. 5º domingo de abril. Sabe? Convicção. Quem crer e for batizado será salvo. A gente vai ter que anunciar isso nos nossos GPs, em vários outros lugares. Somos líderes cristãos convictos que proclamam, sejamos líderes cristãos convictos que proclamam com firmeza a realidade do quê? Dos pecados, a necessidade do arrependimento. Digamos com firmeza que Jesus é o único Salvador, e que eu e você não deixemos de ensinar sobre o quê? Sobre o batismo nas águas. Isso é realizar a obra de Deus.